Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação do grupo Cultivando Inteligência Emocional. Hoje vamos praticar a técnica de respiração do Wim Hof. Portanto, procure sentar-se confortavelmente com a coluna ereta ou deitar-se de barriga para cima e também com a coluna bem alinhada. Muito bem, vamos iniciar as respirações. Inspire, expire. 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 Inspire, expire e mantenha os seus pulmões vazios. Deixe o corpo fazer o que o corpo faz. Entregue-se à profunda sensação de relaxamento proporcionada por essas respirações. Sinta da ponta do dedão dos seus pés até o último fio de cabelo da sua cabeça, todo o relaxamento corporal que você conquistou. Ele é mérito seu, e resistindo esse tempo você ficará ainda mais relaxado. Só mais 10 segundos e você poderá inspirar e reter o ar no seu pulmão. Inspire. E agora mantenha o ar em seus pulmões. Deixe o oxigênio agir em seu organismo. Sinta tudo parado à sua volta. Tudo parado em você. Só
mais 15 segundos. Voltando agora para mais 30 respirações do segundo ciclo. Inspire, expire. 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 Inspire, expire e mantenha os seus pulmões vazios. Deixe o corpo fazer o que o corpo faz. Entregue-se à profunda sensação de relaxamento proporcionada por essas respirações. Sinta da ponta do dedão dos seus pés até o último fio de cabelo da sua cabeça, todo o relaxamento corporal que você conquistou. Ele é mérito seu, e resistindo esse tempo você ficará ainda mais relaxado. Só mais 10 segundos e você poderá inspirar e reter o ar no seu pulmão. Inspire. E agora mantenha o ar em seus pulmões. Deixe o oxigênio agir em seu organismo. Sinta tudo parado à sua volta. Tudo parado em você. Só mais 15 segundos.
Voltando agora para mais 30 respirações. Inspire, expire. 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 Inspire mais uma vez. E ao expirar, deixe todo o ar fora do seu pulmão. Sinta mais uma vez todo o efeito dessa profunda prática de respiração. Sinta cada célula do seu corpo completamente revitalizada. Sinta a harmonia tomando conta de todo o seu ser e transbordando do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental, para tocar levemente seu corpo espiritual, sua conexão mais profunda com você mesmo. Inspire e volte à sua respiração normal. E enquanto você relaxa e sente os efeitos desta deliciosa prática, permita-se sentir que nesse momento não há fronteiras entre o seu corpo e a cadeira ou a cama onde você está sentado ou deitado. Não há fronteiras entre você e o espaço à sua volta. É tudo uma só coisa, um só momento, presente,
calmo, pacífico, transbordante de vitalidade, saúde e bem-estar. E deste espaço de integração profunda com o todo, agradeça a oportunidade deste momento de introspecção, de contato com você mesmo, e pouco a pouco volte a sentir as fronteiras do seu corpo, mexendo os pés, os punhos, o pescoço, respire lentamente, abra os olhos assim que se sentir confortável. E você está de volta, pronto para os afazeres do seu dia.